Estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje conversando com a Silvia Araújo, que é administradora e especialista em finanças de empresas, e está nos dando dicas importantíssimas aí para nós podermos conduzir as nossas vidas falando de finanças comportamentais. Silvia, afirmações positivas sobre dinheiro funcionam ou não? Pois é, essa é uma polêmica, né, Marlene? Eu fico vendo na internet, às vezes tem um monte de coisa, fique rico fazendo não sei o quê, ganhe dinheiro com não sei o quê, né? Tem um monte de coisas por aí. E uma das coisas, às vezes, quando a pessoa entra em crise, fica procurando livro de autoajuda, né? E começa a pensar, livro de autoajuda tem sua função, é bacana também. Só que falar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e olhar no extrato e ver a cor vermelha, né? A cor vermelha diz que você está negativo, então a sua experiência sensorial diz que isso não é verdade. Então, pelo contrário, você pode criar uma pressão para você, né? Eu costumo dizer que o dinheiro tem 3 cores, o amarelo, o vermelho e o azul, né? Às vezes é melhor ficar amarelo, de sem graceza, dizer o não, às vezes especialmente quando tem aquele cunhado, aquela pessoa que vem te pedir um dinheiro emprestado, né? E que vai fazer um negócio fabuloso e vai te pagar um monte de juro. Se você às vezes não fica amarelo de dizer não, depois você fica vermelho de raiva. E aí, depois que você está vermelho de raiva, você vai pensar positivo como? Como que você vai pensar positivo vermelho? Agora, se você está no azul, se você está olhando para o azul, se você está olhando seu saldo positivo, aí favorece pensar pensamentos positivos que são congruentes. A gente chama isso de congruência. Aí você realmente tem condição de pensar positivo. Silvia, a gente tem meio que em mente que para resolver um problema financeiro eu tenho que ter dinheiro. Uhum. Você concorda com isso? Problema com dinheiro se resolve com comportamento e com uma coisa que eu gosto muito, que é o amar. Você precisa se amar. Primeiro é fazer uma análise. Os resultados que estão ali é fruto do seu comportamento. Depois é checar suas metas. Quando você checa suas metas, você consegue alocar recursos. O que você pode fazer, o que você ainda não pode fazer. Você consegue ser criativo. Então, eu posso não ter o dinheiro, mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso trocar, eu posso fazer um escambo, eu posso fazer alguma coisa. A gente chama de nome técnico, alocação de recursos. E aí sim eu vou ter um resultado de recompensa. Um resultado que me traz recompensa. Eu gosto muito de usar essa analogia a amar, porque quando você utiliza esse amar, você consegue muito mais solucionar problemas financeiros com comportamento do que próprio dinheiro. A ciência já tem vários estudos sobre isso. As pessoas que ganham na loto, que ganham jogos, ganham dinheiro, a maioria, em 2 anos depois, em menos de 5 anos, elas ficam pior do que estavam antes. Então, isso prova que crise financeira não se resolve só com dinheiro, se resolve com mudança de comportamento. Nós ouvimos falar de muitos cursos, de muitos simpósios, de muitos seminários, para ensinar a pessoa a lidar com o dinheiro e com a falta do dinheiro, né? Na sua opinião, com que idade nós precisamos nos preocupar mais com essa questão? Porque nós vemos, por exemplo, um jovem que ele vem de uma família que tem muitos recursos. Uhum. Ele não trabalha muito cedo, ele só vai estudar, e às vezes quando o pai dele já está muito doente, é que ele vai assumir uma posição na empresa. Uhum. Como é que você vê essa questão? Por exemplo, nós devemos, desde pequeno, já começar a ensinar os nossos filhos, de alguma maneira, como lidar com o dinheiro, mostrando para eles quando você não tem o dinheiro, porque nós vemos às vezes pai e mãe que se endividam no cartão de crédito para comprar um brinquedo, para comprar um iPad para o filho, ele não tem aquilo. Como é que nós deveríamos conduzir esse esclarecimento para as nossas crianças, para os nossos jovens, de como que ele tem que lidar com o dinheiro, quando tem e quando não tem? Sim. Às vezes eu costumo dizer, se você acha que dinheiro é ruim, faz mal, experimenta a falta dele. Aí você vai ver o que faz mal mesmo, né? O que você está falando é uma coisa para a nossa humanidade. Eu penso que o mundo devia saber disso. As mães, os pais, é inconsciente. A maioria treina os filhos a não saber como lidar com o dinheiro.
Né? Então, às vezes a mãe por culpa, sente culpa de ausência, porque trabalha muito, o pai, então vai dando presente, dá meio que a gente chama de inconsciente um cala-boca, né? Então você está chorando, toma isso. Eu penso que é desde o momento quando a criança começa a ter o mínimo de percepção. Eu ensino, às vezes, né, a criança de 2 anos, ter o seu cofrinho e bater palminha, sabe? Guardou, bate palminha, para ela sentir a alegria de guardar dinheiro. Né? Bater palminhas porque ela está fazendo aquilo. Quando ela já está com 4, 5 aninhos, ela já tem condição de separar o dinheiro dela e falar, hoje eu vou pagar o lanche. As crianças adoram isso. Isso não só ajuda a criança a lidar com o dinheiro, ajuda ela a ter autoestima, ajuda a ter mais confiança. Dinheiro faz parte da nossa vida, desde o momento que a gente nasce. Então, para mim não tem uma idade, não. Sabe? Mesmo um bebezinho, se você falar com ele inconsciente, ele consegue também aprender com histórias. E eu acredito também, né, que faz parte do aprendizado, quando você está formando um jovem, uma criança, o pai e a mãe pontuar, olha, hoje nós temos condição de fazer isso, isso, isso. Né? Ou o nosso projeto é uma viagem, então para isso nós temos que fazer tal coisa. Porque às vezes os pais escondem dos filhos a sua real condição financeira, ou se está desempregado, enfim, leva um mundo de ilusão que não é a real, né? Então, Silvia, fala um pouquinho para a gente como é que a pessoa faz para aprender a cuidar dessas suas finanças. Você poderia até falar, até pelo treinamento, né, que você tem do treinamento de finanças comportamentais. Fala pra gente aí como é que poderia ser isso. A Marlene ela citou de pessoas que já nasceram, né? Que a gente chama nasceu no berço de ouro, não é assim que a gente fala? Sim. Tem uma parte que não sabe lidar com dinheiro, mas você sabia que a grande maioria sabe? Eles sabem exatamente o que é limite, porque aprenderam aquilo como recurso. Eu conheço várias pessoas que têm, né, que é chamados, nasceu no berço de ouro, e que os filhos aprenderam muito bem a lidar com os limites. E a limitação, ela não é um sofrimento. Até o gênio da lâmpada mágica tem limitação, né? Se você falar, eu quero 4 desejos, ele fala 3, 4 eu não resolvo não, só 3, né? A primeira coisa é pensar na vida. Então, quando você pensa no dinheiro, você pensa no dinheiro no romance. Quanto você investe no seu romance? Porque romance, a gente já sabe que não... É importante ter algumas coisas ali que envolvem dinheiro para fazer um passeio juntos, para fazer alguma coisa. Olhar para a vida, para a sua diversão, para o seu intelecto, né, para o seu desenvolvimento intelectual, como você pode investir dinheiro para ter retorno no seu trabalho, e para a sua vida, para o seu custo de vida. A grande maioria foca só em despesa, comprar e pagar. Então, a minha primeira dica é isso, pensar na sua vida. A vida como um todo. Né? Você está no centro dela, e para eu me divertir, como que eu quero lidar com dinheiro na minha diversão? Eu vou usar recursos de troca, de escambo? Quanto que eu estou disposto a investir nisso? E o que eu vou fazer se eu não tenho hoje para investir para poder ir no futuro? É lindo pensar no futuro, é maravilhoso, né? Mas uma empresa não pode pensar na estratégia financeira dela de futuro se ela não tem dinheiro para pagar as contas de hoje. Então a primeira coisa é no aqui e agora. O que você pode fazer agora? Porque ficar falando de amanhã, a gente vira uma coisa que eu chamo de executivo de boteco. Você encontra as pessoas no sábado, elas estão cheias de projetos. Fala que vai fazer, que vai estudar, que vai fazer um negócio. Quando você encontra com elas no próximo sábado, qual foi as ações que você fez na semana? Não, porque aí a pessoa começa a dar um monte de explicações. Tem alguma coisa que você pode fazer agora por você? E comece a fazer essa pequena coisa agora, porque é isso que faz a diferença. Tem uma questão que eu acho interessante, a questão da herança. Quantas famílias elas acabam se destruindo por conta da herança, né? Como é que você vê essa questão financeira? A pessoa tem uma herança lá do pai, da mãe, com propriedades, com dinheiro, e às vezes ela se acomoda um pouco, sem buscar a sua própria conquista, porque ela sabe que ela vai herdar alguma coisa da família. Tem uma parte que é dos próprios pais. Então, tem pais que querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. E começa a querer construir um monte de coisa para deixar para a pessoa. Tem uma parte que nem pensa no como isso vai acontecer depois. Vai conquistando porque pega gosto pela conquista de coisas e deixa de estruturar isso para depois. E aí, nesse caminho, as pessoas que recebem a herança, elas podem, se elas são treinadas, elas multiplicam isso vira uma contribuição,
ou realmente elas destroem isso em um ano, ou em dias, como eu já vi casos em dias. Que acaba com tudo, né? Bem, eu acho que nós pudemos aprender bastante aqui com as dicas da Sílvia, de como conviver com o dinheiro, não deixando que ele nos escravize, mas utilizá-lo para o bem comum, para o nosso próprio progresso, o progresso das outras pessoas. E por falar em bem comum, eu quero te convidar, compartilhe o bem. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, faça parte desse projeto extraordinário de divulgação que é colocado à disposição de muitos através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e da Fundação Espírito André Luiz. Você entra em contato com o 0800 12 18 38, você fará parte dessa imensa família, compartilhando bem, como nós já fazemos. Isso dá muita alegria, muita felicidade. Gostaríamos de te convidar para dar a sua opinião a respeito desse programa, passando um e-mail. Você vai passar o e-mail para acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br. Vai ser muito importante para nós sabermos a opinião que você tem a respeito do conteúdo do nosso programa. E também você visitando o site da TV, o www.tvmundomaior.com.br, você vai se inteirar de toda a programação aqui da TV. E lá no Centro A Caminho da Luz, do qual nós fazemos parte, que é o responsável por esse programa, no nosso site é o www.centroacaminhodaluz.com.br. Ficamos à Avenida Sapopemba, 648, na cidade de São Paulo, e gostaríamos que você também nos contatasse. Nós vamos agradecendo desde já a você, Sílvia, por esse programa esclarecedor. Esperamos que você volte outras vezes conosco. Pode contar sempre comigo, é uma honra. Muito obrigada. Soraya, foi uma oportunidade boa de aprender, não é? Aprendemos bastante. Obrigada a todos. E a você, obrigada por estar conosco, por nos permitir estar levando a você o nosso trabalho e que você esteja sempre muito organizado, muito disposto, muito equilibrado para poder caminhar na sua vida. Que Jesus esteja com você e um grande abraço.